Gustavo, você falou uma palavra aí, né, eu imagino que tem, né, pessoas, de todos os níveis de conhecimento assistindo, né, esse nosso conteúdo. Você falou uma palavra que eu acredito que muita gente não conheça, o mise en place, né. E eu acredito que a gente pode falar também sobre o desperdício que muitas vezes eu já vi muita gente no ramo de produção, pessoas que produzem coisas, seja seja na cozinha, seja o alimento, né, seja em outros mercados, que é a questão do custo, do valor da mão de obra, né? E a gente está falando de desperdício, horas de trabalho, a mão de obra, o esforço é algo que tem que ser levado em consideração nesse desperdício também. Ter uma cozinha organizada, ter a estrutura separada, né? Ter todos os ingredientes já separados e organizados, pronto para esse trabalho. O quanto o mise en place vai contribuir com a economia de tempo, né? Um melhor aproveitamento do teu trabalho, da tua mão de obra, na cozinha, que afinal de contas a gente trabalha também com tempo, né? Se você atende um cliente no seu estabelecimento, esse cliente chega, ele óbvio que ele precisa esperar um tempo para a coisa ficar pronta, mas ele não quer ficar 1 hora e meia, 2 horas esperando para receber um prato, né? E se você trabalha com entrega, você ainda vai considerar que existe o tempo de transporte, a entrega. Se você leva 1 hora para fazer e a entrega vai levar mais 15 minutos, esse cliente às vezes já está reclamando, morrendo de fome em casa. Então, fala sobre o desperdício de trabalho. Como é que você já tem de experiência, o que você já viu, né? O que dá para economizar? O tempo de serviço é muito importante, né. Quando a gente fala de atendimento ao cliente, o atendimento, o prato, ele tem por norma, né, padrão, Uhum. que é 20 minutos de para ele do pedido até chegar na mesa, né. Nossa, já fui atendido em muito lugar que passou longe nesses 20 minutos. Então esse é o tempo, né, padrão de atendimento, né, assim, que você espera, né. Então, assim, quando passa disso, né, acaba gerando frustrações no cliente, insatisfação, né, Sim. porque passa muito tempo. E como é que faz para isso ficar dentro desse padrão? É ter um planejamento anterior, né. Então, quando você faz um planejamento anterior, né, de deixar tudo já particionado, organizado, separado, o trabalho, quando tem clientela e o volume de trabalho, você consegue atender de uma forma mais rápida, né, já fica mais organizado. Como fosse o seguinte: o pintor vai pintar uma tela Uhum. e ele já precisa deixar todos os guaches, né, todas as tintas deles ali na frente dele, né, aquarela, Uhum. os pincéis que ele vai utilizar para ele começar a pintar, Exato. né. Agora imagina, se ele tem lá vai precisar de uma cor branca, ele tem que ir lá dentro do depósito dele, pegar a cor branca para pintar. Aí agora azul. Aí abre a lata, a tinta é pouca, preciso pegar outra, na verdade essa eu achei que dava, mas não dá. Volta, vai de novo. Quando é que a tinta começa? Quando é que o trabalho acontece, né? Exatamente, né. Então, assim, é uma associação, né, para poder Uhum. explicar isso de uma forma mais fácil, né. Exato. E na cozinha acontece dessa mesma forma. Então, assim, deixar as coisas preparada antes da cozinha abrir é muito importante, né. Então saber o que que vai ser produzido, o que que vai ser já deixar tudo organizado, para quando o movimento chegar, não precisar ficar batendo a cabeça, o pessoal correndo para um lado para o outro, para poder produzir o que precisa. Então, lavar legume, lavar verdura, descascar, fazer o corte, ou até as carnes, já fazer os cortes da carne antes do início do serviço, né, é deixar isso já preparado. Muitas vezes o cara: "Ah, eu não sei o que que eu vou usar no dia, não sei quantas carnes eu vou usar no dia". Mas você pode cortar, fazer os seus cortes, acondicionar corretamente de forma etiquetada para você poder voltar isso para um refrigerador e você ter agilidade na hora do preparo, é algo que a nossa audiência precisa levar em consideração na preparação, né, na pré-abertura de um restaurante, correto? Isso, correto. Porque, assim, quando a gente fala do que eu não sei o que que eu vou vender para Uhum. produzir, acontece quando eu estou abrindo um restaurante hoje. Sim. Isso realmente eu não sei. Se eu abrir o restaurante hoje, eu não sei quanto que eu vou vender. Mas quanto que eu espero vender, né? Então esse já começa por essa pergunta, né, assim, por quanto que eu começo que eu quero vender? Pô, eu vou fazer toda a preparação, se eu não vender essa quantidade toda hoje, eu vou estar, acondicionado para a gente poder vender no outro dia, né. Uhum. Então, fazer essa manipulação e o armazenamento correto garante uma segurança para poder fazer essa preparação antes,
Mas o restaurante, né, que a pessoa já vende, né, já tem mais de um ano aí já vendendo, produzindo, trabalhando, ele sabe exatamente quanto que vende na segunda, na terça, na quarta, na quinta, né. Então ele tem uma ideia de quanto que é o movimento dele, Uhum. então ele já consegue fazer um planejamento em cima disso. Já dá para você já entender a sua clientela, você prestar atenção no movimento do seu restaurante, e você tem essa noção, então você já consegue deixar coisas cortadas, deixar as coisas já higienizadas, né, e armazenadas, conforme vai precisando, você vai lá, só pega o saquinho já pesado, já no volume, já na porção certa para fazer o prato, e você não tem que perder tempo fazendo isso na hora, verificando o peso na hora que o cliente está te esperando, né. Então assim você ganha tempo de ação, de trabalho para essa para esse dia, né, para o teu funcionamento.